Podemos dizer que cada geração, cada década da história tem um contexto particular. E nós, que já estamos com uma certa idade, estamos atravessando essas décadas e temos, às vezes, já a experiência de ter compartilhado os nossos momentos de vida com várias gerações. A nossa época de juventude não é mais a mesma. O que seja, por exemplo, eu estou com aquela saudade dos anos 60, 70, 80, da Itália, da França, da Bélgica, onde fui criado. Outros, vocês, nativos do Brasil, têm saudade, vamos dizer assim, da época dos anos 80, 90, dos momentos do fim da ditadura, do estabelecimento da Constituição dos anos 90, do crescimento social, da facilidade ao acesso ao crédito e das primeiras crises econômicas no final das décadas de 2000, iniciando 2010, e com certeza a geração que passou agora ao Covid não tem aquela experiência de vida que já os idosos, vamos dizer assim, têm, porque já tem aquela vivência de muitos anos. Por que estou dizendo tudo isso? Porque a nível da pregação, devemos adaptar, sim, a nossa pregação à atualidade do momento histórico que estamos passando. E outro vídeo eu falei bem claro, não estou mais pregando como 30 anos atrás, quando iniciei a pregar no início dos anos 90, depois e durante os meus estudos de teologia, de bibliologia, de psicologia, o que estava fazendo naquele momento, não estou mais pregando dessa forma. Tenho pregação daquela época, que muitas vezes estou lento e hoje estou sorrindo, porque a realidade, o contexto social, me lembro da minha primeira pregação quando cheguei aqui no Brasil, ali em São Paulo, em Santo André, em Itanaém, no Rio, em São João de Meriti, no Paraná, ali em Londrina, em Presidente Prudente, em Limeira. Quando vejo todas essas pregações, estou com um sorriso, porque se vou pregar da mesma forma que naquela época, com certeza não vou ser escutado muito, não vai ter aquele impacto. Não é que tenho saudade, em italiano, nostalgia, mas a geração mudou, tudo muda. A Bíblia não muda, com certeza, mas a profundidade da análise, a profundidade da meditação, a profundidade da exposição, sim, é mais percutante que naquela época. Em 1990, se tive, ainda me lembro bem, no Brasil, ainda estava nos primeiros contatos com o greco, com o hebraico. Hoje o greco e o hebraico, temos um tradutor na internet, na televisão, ali, vou fazer assim, você vai ver, que tenho uma tela bem grande para enxergar, temos as palavras diretamente. Devemos utilizar os instrumentos que nós temos, mas não podemos ficar com a mesma pregação que 30 ou 40 anos atrás, irmão.
não podemos e devemos sim ser mais impactantes a fim de dar um resultado certo. Hoje vou dar mais um exemplo de pregação. Hoje, por exemplo, o que eu chamo pregação é uma pregação em um ponto, com um tema, com um versículo bíblico ou uma frase, como expliquei no último exemplo que eu dei, acho que era a pregação e oratoria 6. Hoje vai ser pregação e oratoria 7. Hoje vou falar de um tema importante, a palavra. A palavra tem dois sentidos. É a palavra de Deus, evidentemente, mas a nossa palavra. É a palavra que está saindo da nossa boca. A palavra proferida, falada, a palavra pronunciada, que tem um grande peso, como vamos descobrir. Hoje, então, o nosso tema é a palavra. E o versículo X, oh meu Deus, estou falando em francês agora, eu vou beber um pouco porque eu vou atrapalhar e vou fazer o professor internacional. Ok, melhorou um pouco, vou falar em português. Ok, eu sei de português, vou falando. A palavra-chave, perdão, o versículo-chave, para mim depois vamos falar da palavra-chave, mas o versículo que vou utilizar está em Mateus 12, 37, isso, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Contexto bem claro ali em Mateus, gosto muito de Mateus, como já falei a vocês, e eu prometo que naquele livro que vou, se Deus quiser, publicar, editar no final desse ano, não vou dizer o ano, assim se você está visionando os vídeos nos anos venturas, nos anos futuros, você vai poder auscultar, visionar também, ler o livro sobre pregação e oratoria. E eu prometo de passar a você todas as minhas pregações de Mateus 5, 6 e 7, que são muitas. Ali tem uma riqueza fundamental. Me permite de fazer um comentário sobre Mateus 5, 6 e 7. Leia sempre Mateus 5, 6 e 7. Para mim, o eixo, o fundamento principal da Bíblia são os evangelhos. E nos evangelhos, vamos dizer, os princípios fundamentais, a base, a estrutura, meu Deus, não encontro mais palavras para descrever isso. O eixo central, o coração mesmo, se me permitir, dos evangelhos, são as palavras de Jesus em Mateus 5, 6 e 7. Lê e relê, você não vai errar. É importantíssimo. E eu prometo dar a vocês pregações ao plural sobre Mateus 5, 6 e 7. Hoje estamos com a palavra-chave que é palavra. A palavra-chave é palavra. É palavra. A palavra proferida, pronunciada, falada, é a palavra que sai da minha garganta, que sai fora da minha boca. É a palavra inteligível, ou que seja, uma palavra que está tomando posição. É uma palavra de sentença. Quando eu estou falando alguma coisa, estou me pronunciando, estou evocando uma sentença. Gênesis 1 é palavra de sentença. Ali já expliquei, mas vou repetir. Em Gênesis 1, você pode analisar depois. 10 vezes está escrito em Gênesis 1, livro de Gênesis, capítulo 1. 10
10 vezes Deus fala, Deus diz. Deus diz 10 vezes. Tem a Constituição, tem aquela narrativa da criação, etc, etc. Mas o mais importante são os pequenos detalhes que fazem a diferença na Bíblia, queridos. Me permite essa palavra de afetividade, utilizando queridos. Porque são as pequenas coisas que fazem diferença na vida, não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. É a soma de pequenas coisas que se realiza em grandes coisas. Você pode ver que 10 vezes fala a Bíblia, Deus diz. No início, Bereshit, no início, Bereshit, Deus criou o céu e a terra. E depois disso, 10 vezes, Deus diz, acontece. Deus diz, acontece. Deus diz, acontece. O que é seu? Deus fala e as coisas se materializam, se cria. Do nada, Tohu, o Espírito estava em cima, estava embaixo, e agora tudo está se realizando. É verdade que para algum é folia, algum é só ciência ficção, como fala. Mas para nós que acreditamos, que temos fé, temos certeza que Deus diz e se materializou. E essa contraparte nós encontramos também em João 1. No início, a palavra se fez, o verbo se fez carne, o Logos se fez carne. Deus se fez ser humano. Jesus se encarnou, deixou a glória e se fez o homem, o Filho do Homem está conosco. Tudo isso, não vou fazer uma exposição aqui de Deus, da palavra encarnada, mas eu quero fazer, já nessa primeira análise, vamos dizer assim, da palavra-chave, a palavra tem uma força, tem um poder incrível de materialização. Em Gênesis 1, acabamos de ver que Deus diz e as coisas se realizam. Em João 1, temos o mesmo movimento, que seja a palavra que deixa a glória de Deus e se encarna, se faz filho do homem, Jesus. A palavra é isso. Tem uma força incrível de estrutura, de materialidade, de poder, vamos ver, psique e também espiritual. Tem uma atividade, e isso já estamos na parte da exposição, estamos continuando o nosso raciocínio, ou que seja, uma parte mental, psicológica, porque quando nós proferimos uma palavra, tem uma força incrível. Muitas vezes estou dizendo, quando estou analisando, fazendo clínica, estou dizendo que é melhor na vida receber soco, um soco, que receber palavra de ofensa, por exemplo, dos pais. Um soco passa, uma chicotada passa, uma chinelada passa também, que não lembra da chinelada da nossa juventude, da nossa criançada, quando estávamos muito turbulentos em casa. Mas se a mãe ou o pai falar uma palavra, ai, ai, ai. Eu já ouvi o homem de 82 anos chorando, me contando história de palavra, que o pai proferiu sobre ele. Palavra tem um peso incrível na nossa memória. Especialmente quando vem do âmbito familiar, ou que seja, geralmente o pai ou a mãe. A palavra tem também uma atividade, não somente uma atividade mental, psicológica, do comportamento, como eu acabei de explicar, mas tem uma atividade também espiritual.
quando nós estamos falando nas esferas celestiais, abre e fecha a porta, não por acaso, naquela declaração que tem nos evangelhos, que fala que o que está aberto aqui na terra, se abre ali no céu. E que está fechado aqui na terra, está fechado também no céu. Ou que seja, quando nós falamos, quando nós proferimos palavras de autoridade, impedindo os espíritos malignos, os demônios, de não estar sobre a nossa vida, de não atrapalhar a nossa vida, quando estamos decretando isso com autoridade, ali nas esferas celestiais, acabou a atividade dele. Ou que seja, os demônios, os espíritos malignos, que está abaixo das ordens, da potestade dos principais, acabou. Nós temos autoridade de alcançar as esferas celestiais, proferindo palavras de autoridade aqui na terra e tendo o controle de uma situação, pedido de cura, pedido de bênção, pedido de qualquer coisa, porque a palavra que nós estamos proferindo tem autoridade. O que nós chamamos mais comumente a oração. Simplesmente, o que é uma oração? É uma palavra proferida, é um pedido, às vezes também é um pensamento não exprimido, um gemido inexprimível que o Espírito Santo vai acolher e realizar. Até aqui estamos. Na exposição, então, temos dois tipos de atividade com essa palavra falada. Temos um resultado mental, psicológico, direto, às vezes indireto no sentido no futuro, com resultado futuro, e temos também uma atividade espiritual de autoridade sobre os elementos que está aqui no nosso redor. Fechamos, abrimos, aqui na terra como no céu, na oração, na atividade da oração, evidentemente. Temos uma ilustração bem clara do poder da palavra. Essa história todos nós conhecemos. Na verdade, tem variedade de ilustração ali no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu vou escolher só aquela família, evidentemente, a família tumultuosa do Isaac e da Rebeca, com dois filhos, dois gêmeos ali, Esaú e Jacó. Você conhece o contexto. O pai, o Isaac, vai distribuir a sua bênção. A Rebeca, que está ali perto da tenda, está ouvindo. E fala à sua filha, Jacó, faz isso. E o filho, meu Deus, que estava pegado à mãe, fala, mãe, eu vou perto do meu pai, ele vai reconhecer que eu não sou o Esaú. Em vez de receber uma bênção, eu vou receber uma maldição. E a mãe vai dizer uma palavra incrível, que está em Gênesis 27, 13. Cai sobre mim essa maldição. Ele falou isso. O plano deu certo, mais ou menos. Porque o filho teve que fugir durante 20 anos, só depois de 20 anos voltou. E entre os dois irmãos estava mais ou menos uma espécie de reconciliação controlada assim, mas enfim. Mas o mais grave é que aquela mulher, aquela Rebeca, essa mãe, nunca mais reviu seu filho. Nunca mais tive o prazer de ver os seus netos, de ver o que acontecer com a descendência do Jacó, infelizmente, porque ele falou bem claro, cai
sobre mim essa maledição. Ou seja, o que deveria ter acontecido ao Jacó, ela pegou e assumiu de realizar essa maledição na sua própria vida. Temos outro exemplo, estou pensando agora, não preparei isso, mas só alguma dica que você pode explorar nas tuas pregações, se você quiser dar mais de uma ilustração. O povo que está na beira de Canaã está para entrar, o Moisés está um pouco exacerbado e vai enviar 12 espiões para ver o que está acontecendo na terra de Canaã. Faz uma volta ao acampamento e faz um relato na frente de todo. O relato é bem claro. 10 dentre eles falam, uai, não é possível entrar ali, são gigantes, meu Deus. Nós não podemos entrar. 2 dentre eles, que são o Caleb e o Josué, falam assim, nós podemos. Nós temos o nosso Deus que está na nossa frente, que está no nosso lado. Nós podemos entrar e podemos conquistar todas aquelas terras, toda aquela cidade, toda aquela vinheta, oliveira que nós vimos, é para nós. A história fala bem claro. Que falou, não podemos entrar, não entrar. Falecer no deserto. Os 2 únicos que entraram e que conquistaram aquela terra foi o Caleb, que conquistou Hebron, e foi o Josué, que foi o grande comandante, que conquistou grande parte, não todo, mas grande parte da terra de Canaã. O último exemplo que quero dar, muito rapidamente, porque geralmente eu não faço muita ilustração, mas são dicas para ti, é aquela história também em Mateus, onde Jesus comparece na frente do tribunal de Pilatos. Não Pilatos, Pilatos. E ele não sabe o que decidir, porque veja que está perturbado, na verdade. Ele está perturbado e fala com o povo. No final fala, ué, mas por que você quer matar esse homem que é um justo? Não, nós queremos que tu libera o Barabás e que seja crucificado o Jesus de Nazaré. Não, mas eu não vou pegar essa culpa sobre mim. E o povo responder, cai sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Se me lembro bem, está em Mateus 27, mas você pode controlar. Eu já falei a vocês, não sou um computador da Bíblia, eu conheço muito bem a Bíblia, mas não tenho a computação da Bíblia na minha cabeça. Eu expliquei isso em um outro vídeo, e expliquei como os capítulos foram formados e os versículos também. Mas enfim, é o que aconteceu com o povo de Israel. A partir daquele momento, Israel não existe mais. O templo foi destruído alguns anos depois, e conhecemos a grande diáspora que aconteceu com o povo de Israel. Até hoje, sempre estamos vindo. Eu desde os anos 60, a Primeira Guerra ali, em 1967, se me lembro bem, a Guerra dos 6 Dias, com Moshe Dayan, que conquistou durante todos esses anos, durante mais de 60 anos, não vou dizer a minha idade, mas durante mais de 60 anos só ouvi
não tem um ano de paz naquela terra. Sempre tem problema, sempre tem confusão, sempre tem alguma coisa, não tem paz. E hoje está perguntado, vamos fazer 2 estados, vamos fazer o estado de Palestina, vamos fazer o estado de Israel, vamos fazer a paz com o mundo árabe ali que está ali perto. Não. Ele deve se arrepender daquela palavra que está em Mateus. Cai sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Ou que seja, ele estava amaldiçoando todo o futuro dele até hoje, queridos irmãos. Então, acabamos com pequenas ilustrações que você depois pode desenvolver melhor, evidentemente. Eu estou já 26 minutos aqui, para não fazer muito longe o meu vídeo. Acabamos de ver que uma palavra proferida é uma sentença, é um julgamento. Não podemos dizer o que nós queremos. Muitas vezes, hoje, estamos falando, no debate atual, de liberdade de expressão, que a Constituição, e também a Bíblia, primeiramente a Bíblia, depois a Constituição brasileira, da nossa liberdade de expressão. E eu sinto muito, isso é grande mentira, é uma interpretação muito vulgar. A Bíblia e também a Constituição falam de liberdade de expressão madura, refletida, pensada, raciocinada, meditada para nós crentes. Não podemos dizer o que nós pensamos assim ou não pensamos. O que é isso? É um absurdo. E hoje podemos ver que o quanto o debate político é acerbado para essa liberdade de expressão. Não. Deve ter uma liberdade de expressão, uma fala, uma palavra falada, exprimida com sabedoria, com inteligência, com ponderação, se me permite. Não podemos falar o que nós queremos, não podemos insultar, não podemos amaldiçoar, como muitas vezes acontece, infelizmente. Devemos agir, falar com muita prudência, depois de muita reflexão, muita meditação, e isso se chama experiência de vida na sabedoria. Importantíssimo. Por isso que a palavra de Deus fala, com as tuas palavras serás justificada, com as tuas palavras serás condenado. Refletir, meditar, falar como um profeta no 21º século. Devemos ser profeta de palavra. Devemos ser profeta de bênção e saber dizer as coisas com muita autoridade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Hoje era o exemplo sobre a palavra. Evidentemente, depois eu vou deixar com todas as ilustrações que eu falei ali embaixo, no cabo embaixo do vídeo, eu vou deixar a estrutura, o resumo, o esboço, vamos dizer assim. Por favor, acompanha-nos, faz publicidade para nós. O meu alvo não é de ter 10 mil, 20 mil followers, seguidores, mas o nosso propósito, a minha proposta é de ter uma nova geração de pregador no Brasil. Precisamos de uma nova geração com uma nova metodologia, com um novo impacto, porque estamos atrasados, estamos perdendo o foco da palavra de Deus, queridos irmãos. Não estou acusando ninguém, não estou criticando ninguém. A minha proposta é renova
no Espírito Santo para saber fazer leitura do nosso tempo. Estamos na época da inteligência artificial. Se nós não superamos a inteligência artificial nas nossas pregações, eu não sei onde vamos, tá? Mas estamos indo em um desastre coletivo da nossa fé, da nossa crença, tá? E da nossa lógica, do nosso raciocínio, que são ponderados com o Espírito Santo de Deus. Por favor, me dá um like, tá? Compartilha e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.